Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao seu Diário Podcast, que começa a partir de agora mais uma edição especial para você do Diário Podcast. Eu começo sempre saudando aos meus amigos, minhas amigas, que nos acompanham sempre, semanalmente, aqui nas telas da Diário TV, das nossas cidades vizinhas, Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto. Um beijo, um carinho especial no coração de todos vocês que nos acompanham. Não esqueçam de compartilhar os materiais, todo o conteúdo que a Diário TV, o Grupo Diário, o Jornal Diário de Teresópolis estão sempre colocando aí nas redes sociais, tá? E leia todos os dias, todo dia tem uma edição bacana para você aí do Diário de Teresópolis, tá bom? Para ficar bem informado. Bom, é o nosso antídoto contra a fake news, né? Bom, deixa eu ver se eu estou bem aqui hoje na tela, vou até olhar ali para o monitor, porque o meu assunto de hoje é justamente a imagem, a autoimagem. Uma preocupação, inclusive, antes de apresentar a minha convidada de hoje, uma preocupação que tem tomado o universo corporativo mundo afora. As grandes empresas hoje têm essa como uma preocupação constante no seu dia a dia, seja no relacionamento com os clientes, seja nos relacionamentos internos. Então, cuidar da imagem hoje é uma questão importantíssima no universo corporativo. Isso se nós levarmos para o universo dos prestadores de serviço, então, ganha uma importância ainda maior. Mas eu não entendo nada disso. Eu trouxe aqui uma amiga, e é uma amiga de verdade, já esteve comigo em muitas produções, aí a gente estava relembrando aqui um pouco do estúdio, das nossas conversas. Fernanda Pérez, que está aqui comigo, que é a especialista da área, que vai falar melhor do que eu, Se bem que, a Fernanda sempre diz que eu estou elegante, então eu fico feliz por isso, Fernanda? E realmente você sempre está muito elegante. Eu continuo dizendo. Que gentileza. Fernanda, como é que você começou? Antes da gente falar um pouco do teu trabalho, que hoje está mais voltado para a questão corporativa, eu queria que você falasse um pouco como é que você começou a entender esse como um nicho de mercado. E se você concorda comigo, de que é realmente hoje uma preocupação grande. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é sempre um prazer, você sabe o quanto eu adoro estar aqui com você, uma pessoa, um profissional que eu admiro, e eu me sinto muito à vontade aqui, e especialmente para falar de um assunto que eu tanto amo, e que está, assim, tão em evidência como a consultoria de imagem. Então, vamos lá, como é que eu enveredei por esse caminho da consultoria de imagem? Eu trabalhei durante quase 40 anos, num segmento totalmente diferente. Eu trabalhei na saúde. E um belo dia chegou a hora da minha aposentadoria e eu não queria me aposentar para nada fazer. Não sou uma mulher desse tipo. Eu sou muito ativa, eu gosto de estar sempre produzindo, criando. Eu tenho essa coisa do criativo. E aí eu fui buscar algo para fazer. Essa tal pandemia, ela veio nos trazendo várias mudanças, boas e ruins. E eu considero a mudança boa, a forma como ela atuou de forma positiva na minha vida, foi me fazendo fazer alguns cursos online que me despertaram para a consultoria de imagem. Eu sempre quis algo que eu trabalhasse com pessoas, colaborando na evolução dessas pessoas. Legal. E aí eu pensei, eu não vou fazer, e relacionada a essa coisa da imagem, eu falei, eu não vou fazer moda, porque moda para mim, respeito muito, acho o universo da moda encantador, adoro, mas ainda era raso, eu queria algo mais profundo. E aí eu fiz alguns cursos online durante a pandemia para que eu pudesse escolher o que realmente eu queria fazer, e veio então esse meu desejo de trabalhar realmente primeiro com a consultoria de imagem e estilo. E aí eu fiz a minha formação. A minha formação foi pela École Supérieure de Relooking, que é uma escola internacional, francesa. Portanto, eu tenho uma certificação internacional e reconhecida pelo MEC. É uma coisa do qual, assim, eu tenho muito orgulho, sempre é bom a gente falar, até porque eu gosto de inspirar mulheres. Sim. Se aposentou, procura uma coisa bacana para fazer, Sempre há tempo, desde que seja o seu real desejo. E aí, eu trabalhando, eu fazendo esse curso, eu fui me apaixonando cada vez mais.
porque eu entendi que a imagem é algo trabalhado de dentro para fora. Sem dúvida. Não se trata apenas de vestir o que está na moda, vestir uma marca cara, vestir uma tendência. É sobre você se vestir de si mesmo. E para isso a gente precisa passar por um processo bem profundo de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele está diretamente relacionado com a autoestima. Sim. E é o maior pilar, o pilar que sustenta a nossa imagem é a autoestima. Porque é ela que cria o quê? A nossa autoimagem, a forma como nós nos enxergamos. Engraçado você falando assim, eu lembro de uma fala de um amigo, empresário da cidade, dos antigos aí, né? Empresário tradicional, que eu não vou falar o nome, claro, né? Mas ele sempre me dizia o seguinte: Anderson, olha, tu olha o sujeito na rua, se ele tiver com a calça torta, camisa desabotoada, ou abotoada errada, ou sem passar, se ele tiver com tênis sujo, pode ter certeza que esse cara ou tá cheio de dívida, ou tá brigado em casa com a mulher. E é exatamente isso que você está falando, né? A gente precisa estar bem com a gente para poder transparecer esse estado de espírito de coisas boas. Não, e a sua imagem é que faz com que o outro tenha uma impressão sua. Né? Uma boa, desculpa, ou uma má impressão. E é aquela história, né? Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Sim, né? Isso aí é fato. Então, quando eu olho realmente para um profissional, seja ele de que área for, e eu vejo a pessoa com aspecto desleixado, como você falou, com uma calça, né, até às vezes mesmo suja ou rasgada, uma camisa faltando botão, eu vou dizer, esse cara não é um bom profissional. Ele pode até ser, mas ele não está parecendo ser. Né? Então, assim, eu me apaixonei realmente por essa profundidade. Quando eu comecei a atender individualmente, eu quis cada vez ir mais profundo. Então, a gente tem os questionários padrão, né, que nós levamos para o cliente nesse processo, que é um processo longo, né, ele tem no mínimo 5 sessões. Tem sessões de perguntas, tem sessão de prática, enfim. É uma coisa grande. E gostaria até de fazer um parênteses aqui, porque isso é vendido aí nas redes sociais de uma forma totalmente equivocada. Sem dúvida. Tipo assim, você clica aqui e por tantos reais você vai saber qual é o seu estilo. Você vai saber quais são as cores que ficam bem em você. Você vai saber de que forma você deve se vestir para ir ao evento tal. Entendeu? Então, toda essa overdose de informações está deixando as pessoas confusas, né? E também faz com que elas não acreditem num trabalho sério, porque é muito sério, é demorado e é complexo. E tem que haver entrega da parte da pessoa que se propõe. Né? Então, assim, a gente faz essas 5 sessões, aí entra a coloração pessoal, análise de coloração pessoal, que é vendida como consultoria de imagem. Vamos lá, que é um elemento só. Um elemento, é uma sessão que é assim, ó. Apesar de, assim, eu não trabalho com eu trabalho com os tecidos, que é a parte técnica, mas eu trabalho com mapa de essência. Que a minha escola, ela tem uma pegada totalmente diferente mesmo. E as pessoas se encantam. Porque a gente traz lembranças, né? Por que, de repente, você tem aversão a uma cor? Você não sabe, nossa, eu tenho horror, não visto, não quero, na minha casa não tem nada dessa cor. Provavelmente ela está ligada a algum episódio não muito bacana negativo da sua vida, enquanto outras, ao contrário, né? Então, realmente, assim, é um universo encantador. Mas aí, vamos ao começo aí do corporativo. Eu sou aquela pessoa que eu estou sempre buscando, né? E aí, logo que eu comecei, eu senti várias pessoas, né, me procuraram, donas de empresas, mas até do comércio varejista e algumas empresas, falando comigo que gostariam que eu desse uma orientação quanto à vestimenta da equipe de colaboradores. E aí eu falei, não é apenas a vestimenta, é também, porque é muito importante. Se bem que a maioria das franquias, ela já tem um dress code que ela envia. Né? Você pode observar, você entra aí numa grande franquia, todos estão vestidos de uniforme. Quando tem uniforme, até facilita.
Quando não tem, realmente entra aquela história, como eu diria, da falta de noção, né? Que as pessoas não sabem, não entendem. Tem empresa que adota um padrão de cores, né? Ou seja, você não tem uniforme, mas você tem que usar as roupas naquela color bar deles ali, né? Porque normalmente isso aí está ligado ao marketing. Ao marketing, exatamente. Né? Ao branding, Porque assim, nós temos a nossa marca pessoal, as empresas têm marcas. Sem Por exemplo, né, se você pensar em um vermelho e amarelo, te remete logo àquele hambúrguer. Sim, né? do McDonald's. Do McDonald's. Então é uma coisa, e as cores têm isso. As logomarcas, elas são feitas de acordo com isso. Por exemplo, a Ferrari é vermelha porque ela desperta uma paixão. Né? Tem marcas aí de carros também famosos que puxam muito para o prata, né? Porque prata é velocidade. Então aí a gente vai entrar num universo aí que é maravilhoso, mas é bem extenso, que é o da psicologia das cores, né? Cada uma remete, e quando uma se junta à outra, muda a informação. Né? Então, às vezes, a empresa, o que ela faz? Bom, se a minha logomarca é azul e amarela, eu vou falar para a minha equipe vir de calça jeans e t-shirt amarelo. Você vê muito isso. Mas, às vezes, também não é bacana. Não é só a cor. É como é feita essa vestimenta, Sim. de que forma. Depende da camisa amarela também, né? Imagina. De repente, eu fico ótima, né? E a outra pessoa, outra mulher, não, ou o menino, não. Então. E aí eu pensei, falei, gente, a questão não é só roupa, é preciso que essas equipes estejam mais preparadas, né? E aí eu fui buscar, na mesma escola, uma especialização. Aliás, eu já tinha feito, depois da formação, eu fiz a especialização em estratégia de imagem. O que é estratégia? Você chega para mim e fala, Fernanda, eu estou trabalhando agora, eu vou mudar de emprego, vou trabalhar na empresa assim, ou eu fui promovido, o meu cargo agora é o cargo tal. Então, eu quero ter uma imagem adequada, Sim. compatível com o cargo. Então, nós vamos estudar essa imagem estratégica de acordo com o seu estilo. A gente sempre vai buscar primeiro o estilo. Também é muito bacana que eu trouxe para a consultoria e para o corporativo. Fui, então, fazer especialização muito extensa, como eu estava te falando aqui, a gente estava conversando, quase tão grande quanto a formação, bem assim, horas e horas e horas de estudo, TCC, com empresas, enfim. E o que o consultor de imagem do meio corporativo ele faz? Ele dá treinamento. Legal. Treinamento para as equipes e também desenvolve dress code. Sua empresa não tem um código de vestimenta. Então, você está abrindo uma empresa, né? Normalmente acontece muito isso, uma nova empresa, de algum segmento aí, vamos dizer aí. É perfumaria, beleza. Né? Então, você precisa treinar pessoas, né, para vender perfumes. E você precisa criar uma vestimenta. Pode ser um grupo de 3, de 5, de 10, de 20. E precisa também falar sobre atendimento, sobre troca, sobre conexão. Sim. E aí nós fazemos esse pacote. E como também estávamos conversando, e você bem disse, cada vez mais isso está sendo propagado, expandido, essa ideia, esse conceito. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu sou consumidora. Claro. E a gente percebe como isso é necessário. Eu imagino o quanto não deve ser legal você chegar num espaço, ser atendido por uma pessoa que você está vendo que tem ali uma questão harmônica, né, de qualidade naquele entendimento. E nós nos tornamos... Assim como o contrário também grita Exatamente. Chama aos olhos. Grandes observadores, né, daquilo que nós fazemos. Claro. Né? Então, eu observo muito e cada vez mais eu vejo comportamentos totalmente inadequados. Mas o que acontece? O que eu vou te dizer? Eu tenho experiência de segmento hospitalar, clínicas também, rede hoteleira, já dei treinamento aqui e fora. Então, assim, são segmentos diferentes. Quando nós vamos ou palestrar, às vezes, me requisitam para uma palestra motivacional. Apenas. Mas eu sempre carrego, pelo menos na introdução,
essa pegada da imagem. Porque tudo começa pela imagem. Sem dúvida. Né? Concordo. E aí, por cada segmento ter realmente uma pegada diferente, o olhar do CEO lá da empresa tem que ser um olhar totalmente focado para aquilo. Por exemplo, uma pessoa que deixa um currículo lá, tá? Na loja de perfumes, né? Mas que trabalhou anteriormente numa padaria. Estou dando um exemplo simples. Vai ter grande dificuldade. A abordagem é outra. Porque pão quente vende sozinho. Uhum. Então, vai pelo cheiro, literalmente. Vai pelo cheiro, né? E o que acontece também? Muitas franquias, elas mandam o pacote de treinamento. Ah, entendi. E o que é esse pacote? É treinar para quê? Para venda? É a necessidade específica da empresa. Não, é a venda, é para bater meta. Tipo assim, Anderson, você tem que falar dessa maneira, você tem que, às vezes, tem gente que gosta da abordagem agressiva, eu não gosto. O cliente entrou, você já vai, já olha para ele, já mostra algo que pareça com ele. Você tem que bater a meta de X. E aí você, desesperado, para bater a sua meta... Cada um usa as armas que dispõe, né? Você acaba muitas vezes espantando o cliente. Ah, sem dúvida. Isso eu vejo muito no varejo, né? Quando eu vou aí para uma rede hoteleira, ele recebeu o treinamento, mas o treinamento de quê, né? Aí, A e B lá, alimentos e bebidas, como é que eles lidam com aquilo tudo? As camareiras, de outra forma, o cara da recepção de forma. Então, é a parte técnica, né? Eu vou lá dizer o quê? Como eles têm que receber, como eles têm que acolher o cliente, né? É o que eu sempre digo, e até num dos últimos eu falei, soltei assim uma frase, eu falei, gente, foi até em São Paulo, nós estamos numa rua que eu já contei 4 hotéis. Né? O diferencial de preço não existe, é mais ou menos o mesmo. De qualidade, assim, de instalações, mais ou menos o mesmo. Vamos ganhar em quê? Sempre é. Vamos fidelizar em quê? Sempre é o atendimento, isso não tem jeito. E isso em qualquer ramo imobiliário, qualquer coisa. Você está com um produto aqui, nossa, você olha e fala assim, é objeto do desejo. Mas se ele não for entregue da maneira correta, ele deixa de ser rapidinho. Sim. A pessoa desiste rápido. Desiste. O processo de tomada de decisão de compra, ele é um processo muito espontâneo, né? Assim, às vezes é um elemento pequeno que faz você tomar aquela decisão em comprar ou não. Um outro elemento que eu queria falar contigo, Fernanda, que eu acho que é fundamental também, e que bom que você falou dessa questão do advento da pandemia, dos seus reflexos, porque esse é um reflexo claro da pandemia. Sim. Hoje a gente tem muito atendimento, a gente tem muita fechamento de negócios, reuniões corporativas que são feitas através das telinhas, né? Ou seja, da forma remota. E muita gente, não vou falar a maioria, mas muita gente não se atenta à qualidade da imagem que você está comunicando nesses encontros, nessas... vou me arrumar para... Sim, você vai se arrumar. Você não se arruma para ir numa reunião presencial? Você tem hoje um compromisso na tua empresa que, além dos teus afazeres, você vai ter uma reunião com o cliente. Você não vai se arrumar? Por que você não vai fazer isso no online? Por que você não vai ter uma boa câmera? Por que você não vai tratar da luz? Por que você não vai se preocupar que você está sendo bem ouvido, ou seja, tem um microfone bacana ali? Eu acho que muita empresa perdeu o deal maker, né? A capacidade de fechamento de negócios, por não se espelhar nos bons exemplos dessa comunicação pessoal, né? Assertiva e de qualidade. Né? Nos meios digitais. Isso é uma coisa, porque é uma percepção minha, assim, das reuniões que eu participo. Tem gente lá que dá até, né? Dá vontade de ir lá, entrar no computador do cara e falar, meu irmão, pelo menos mexe a câmera para você ficar enquadrado, né? O cara tá no canto da câmera. Ajeita seu cabelo. Ajeita o seu cabelo, né? Arruma um pouco o teu cenário atrás, né? A mesa onde você está. Tudo isso é imagem, né, Fernanda? Porque você faz uma correlação que é legítima, direta apenas com a vestimenta. Mas a imagem é muito mais do que vestimento. É a forma como você fala, é a forma como você é visto, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas dificuldades, porque são dificuldades
Uma coisa é eu me arrumar para te encontrar pessoalmente, né? Eu tenho o elemento, né, do ambiente para me ajudar, qualquer coisa, né? Eu uso o ambiente para me ajudar, mas numa relação tecnológica, né, que envolva uma solução tecnológica, eu perco essa coisa da ambiência, né? Eu preciso comunicar da mesma forma que eu comunico pessoalmente, com a mesma eficiência no meio digital. Tem gente pecando nisso aí? Nossa, que bom que você falou nisso. Como é bom conversar com alguém que tem essa clareza de ideias, não é? Porque eu ia falar sobre isso, com certeza eu ia abordar esse tema. Isso é um efeito realmente da pandemia. Da pandemia, O que acontece? As pessoas se habituaram com o remoto. E nós temos que considerar que há diversos tipos de pessoas, né? Nós somos diferentes, graças a Deus. Que bom. Porém, que bom, né? Senão seria muito chato. Mas, assim, tem gente que gosta dessa coisa do isolamento. Sim, né? sim. Então, ficou feliz e está até hoje rezando para não ser chamada para o presencial. Né? Porque são pessoas introspectivas. Né? São pessoas que gostam de ficar ali no seu cantinho. E outras que não, que sofreram muito com isso, porque gostam de interagir, de se arrumar para chegar no seu emprego bem arrumado. Né? Principalmente as mulheres. As mulheres gostam disso. Né? Então, realmente, está se pecando demais nisso e também sou procurada por isso muito. Que bom, que é um mercado que eu tenho. Por quê? Quando Aliás, fica uma dica aqui para as empresas da cidade, né? Chamem a Fernanda, gente, pelo amor de Deus, porque tem representantes dos senhores e das senhoras que estão passando vergonha, literalmente, nas reuniões. Então, não tem nada demais você reconhecer que você precisa melhorar naquele aspecto. Né? Não, e isso também é o seguinte, quando eu estou ali, quando a pessoa está ali, ela deixa de ser um pouco ela mesma para ser a empresa. Sim. Então, você está analisando a empresa. É a mesma coisa do profissional liberal lá na rua, todo mal arrumado. Nossa, deve ser um péssimo profissional. Nossa, que empresa é essa? Está sendo representada por essa pessoa. Então, assim, no corporativo, a gente chama assim, são duas coisas que nós trabalhamos, né? Tem os hard skills e os soft skills. Né? Os hard skills são o quê? As habilidades técnicas. Então, o cara, né, que tem habilidade técnica, ele tem e pronto, acabou. Ele tinha no presencial, não, vai ter no remoto. Já os soft skills é o quê? As habilidades interpessoais. Né? É a sintonia fina ali do atendimento. Do atendimento. E aí, pasme você. Nessa parte entra o quê? Construção de imagem. Né? Eu fui aprender isso também, que eu entendia que era apenas a habilidade de interagir, de socializar, de atender um cliente. Não, nisso está contido a imagem. E a imagem, se a gente mentalizar um gráfico, isso foi um estudo feito já há alguns anos, um experimento, onde foi constatado que num círculo, né, pensa aí nas fatias, né, como uma pizza, né, a maior fatia da imagem pessoal é aquilo que se vê. Se vê, sim. Depois, o que você tem? O tom de voz. E, por último, bem pequenininho, o teor do discurso. Então, às vezes, a pessoa acha que sabe muito. Então, ela vai falar, ela vai fazer citações, falar palavras complicadas, e a pessoa vai dizer, mas aí a imagem dela... não ajuda. Então, é uma questão de postura, como você disse. As pessoas no remoto, o que elas faziam? Né? E alguns continuam fazendo. Elas botavam uma camisa, né? E estavam de calça de pijama, chinelo, ou descalças, ou de meia, na frente do computador, né? Às vezes com gente passando e cachorrinho, gatinho, exatamente, ou até comendo, já vi gente comendo. Sim, né? E trouxeram isso agora, para o pós-pandemia, onde já passou, acabou, ficou para trás. Né? Então, quando você olha, eu já entrei em reuniões, de gente do meu segmento, que fala assim, aí, gente, desculpa, eu estou com a preguiça de trocar o pijama. Eu falei, gente, olha para o que eu digo, mas não olha para o que eu faço, né? Então, não é por aí. E é não estar preparado para aquela reunião. Né? É não estar preparado e parece que está não ligando para aquilo, não dando a importância devida. Porque quando você se veste dando a devida importância. Você não vai a um casamento
onde os noivos, né, prepararam uma festa, gastaram, festa maravilhosa. Você não vai para lá com qualquer roupa. Chinelo. Chinelo. É um desrespeito. Da mesma forma que é um desrespeito com quem está do outro lado dela, vendo a reunião, você lá esparramado e tal. Então, o que acontece? É o mesmo com os professores, né? Os professores tinham muito isso. E o professor ainda tem esse desafio, né? Ele precisa que os alunos adquiram aquele conhecimento, né? Então, ele tem a necessidade que as pessoas o entendam. E aí, eu lembro de alguns exemplos, né, que eu sempre dava para os meus alunos na época que a gente ia fazer as capacitações a respeito, né, principalmente do TCC online, né, que tem toda uma característica específica, mas eu falava para eles, imagina um professor que você está lá ou só ouvindo ele, a tela preta, né, ou então ele está mal enquadrado, você vê só o olho dele assim na tela, ou vê só a cabeça dele, ou está tudo embaçado, ou o som está ruim. É isso que fica. O conteúdo, ele pode ser muito bom. O cara catedrático, com uma alta capacidade e um conhecimento, e até sendo uma boa apresentação. A imagem vai ser mais impactante do que o que vai gritar, o que ele está sendo dito ali. Então, você tem uma capacidade de apreensão já diminuta, é pequena, né? Você consegue, cientificamente falando, absorver muito pouco daquele discurso. Se a imagem gritar mais que o discurso, que a imagem também é um discurso, aí então esquece que você não. O aluno não vai aprender nada, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E aí eu lembro sempre do que eu falava, e para fazer a minha próxima pergunta, eu vou dar esse exemplo, né? Eu lembro quando a gente começou o telejornal, Jornal Diário, né? Lá atrás, meus cabelos nem eram brancos, nem os meus, nem os do Gilberto, que estão lá embaixo também, né? O Gilberto também não tinha cabelo branco, não. Eu tinha um pouquinho, mas... Quando a gente começou o telejornal, eu lembro que as pessoas falavam assim, Anderson, você está numa TV de Teresópolis, presa ao sistema a cabo, falando para Teresópolis, você vai fazer um telejornal de terno e gravata? Eu falava, sim, porque eu estou de terno e gravata para apresentar a notícia para você, porque eu te respeito. Exatamente. Porque, acima de tudo, eu quero que você tenha aqui o profissional que você merece, né? Então, por isso que eu sempre, e os meninos que trabalhavam comigo sabem quanto eu era chato com relação a isso. Tinha que estar o terno direitinho, tinha que estar a gravata passadinha, tinha que estar... E eu não entrava com esse negócio de bermuda, igual o pessoal falava do Cid Moreira, não. Era o terno e gravata. Finado Cid Moreira. Então, era o terno e gravata. Então, é uma questão de respeito, gente. Isso é uma questão de respeito. Eu jamais apareci na tela da Diário TV de camiseta, óculos escuros. Jamais. Lambendo embalagem de pizza, então, muito menos. Só um exemplo de como é necessário ter respeito para aquilo que está, aquela pessoa que está te, né? O tempo é o ativo mais importante das nossas vidas. Sim. Se a pessoa está dedicando um pouco do seu tempo para ouvir o que eu tenho para dizer, né? Para ouvir o conteúdo que eu quero passar, o mínimo que eu tenho que ter é muito respeito por essa doação de tempo que a pessoa está. E assim eu fiz durante toda a minha carreira. E não é porque eu estou aqui hoje, eu estou sem gravata, mas eu estou sempre de blazer. Eu vou estar sempre não bem arrumado, como, né, os mentorados da Fernanda. Um dia eu vou ser, se Deus quiser, mas não tão bem arrumado como os mentorandos da Fernanda, mas eu vou estar dentro do possível, né, condizente com o respeito que eu quero tratar o meu telespectador. E eu acho que isso é um pouco do que o empresário precisa ter também. Qual o respeito que eu estou tendo com o meu cliente quando eu empreendo uma consultoria, um treinamento, uma mentoria ligada à imagem pessoal do meu colaborador? Fantástico. Bom, primeiro eu devo ressaltar que você sempre foi extremamente correto com a sua imagem. Muito obrigado. Mas é o que eu digo, você sempre se vestiu de você. Você é um profissional qualificado. Você é um jornalista, um grande comunicador e você veste isso, né? Com todo, acrescentando ainda todo o respeito que você tem pelo seu público, que é obrigação de todos nós. Eu não vou atender um cliente ou uma cliente, uma empresa, um cliente individual de qualquer forma. Né? O que eu sou? Uma consultora de imagem. O que as pessoas esperam de mim? Ver uma pessoa
alinhada, com uma Exatamente. imagem alinhada. Uma referência. Uma referência, né? A gente acaba inspirando, Sim. fazendo com que pessoas se espelhem na gente. Eu não gosto dessa palavra de influenciar. Você não influencia, você inspira. Você deve ter inspirado muitas pessoas, eu espero, né, de verdade, porque realmente eu só via, nessa época, pessoas, né, e hoje, né, é muito difícil você ver, assim, em nível municipal, assim, coisas, né, menores, né? A gente vê isso em grandes emissoras. Sem dúvida. Mas, às vezes, até em grandes emissoras, eu vejo pessoas pecando. Você pensa que eu não fico de olho lá na roupa da menina do jornal? Eu também fico. Eu fico. Eu falo, meu Deus, por que Tem coisas que... Por que ela está com essa camisa? Ela não podia Eu botar lembro logo essa da Fernanda quando eu vejo umas coisas dessas. Dá vontade de tirar foto e mandar para ela. E eu viro a chata, né? Porque eu reparo. Mas aí, voltando a falar, qual o respeito que o empresário, né, ele tem pelo consumidor quando ele oferece esse tipo de treinamento? Não é o respeito só pelo consumidor, é o respeito pela empresa dele, porque ele está zelando pelo nome e pela imagem da empresa dele. É o respeito pelo colaborador como pessoa, como ser humano, e é o respeito com o cliente. Quando ele está oferecendo um treinamento, ele está qualificando essas pessoas a um bom atendimento, a ter uma imagem assertiva, conectada com o DNA da sua empresa, que remeta a esse DNA, né? Então, você veja, uma empresa, eu gosto muito de citar exemplos assim, você pega uma empresa aí, sei lá, do ramo econômico, financeiro, você imagina como a pessoa que vai te receber estará vestida. Ele vai estar vestido de uma forma semi-formal a formal, porque aí tem as classificações. Eu não gosto muito de encaixotar, não, porque eu, quando atendo... Mas é importante para o processo, né? Para o processo, para a pessoa entender o que é um semi-formal, né? Que é o que você está. Ele está com uma t-shirt, com um blazer, também é a mesma coisa. Né? Um formal que seria completo, com a gravata. Então, você espera isso, mercado financeiro. Né? Você não espera? Pô, vou lá, né? Quando você vai numa agência publicitária, como é que você espera encontrar a galera da agência? Totalmente descontraída. Ao contrário. Ao contrário. Sem padrões nenhum. Sem padrões. Aliás, sem padrão não, né? Com padrão. Que o disruptivo também é um padrão. O disruptivo é um padrão. Né? E que comunica o quê? A criatividade. O que uma agência trabalha? O cara da agência tem que ser o quê? Extremamente criativo. Imagina você entra numa agência e encontra todo mundo vestido igual os traders lá da Faria Lima, por exemplo. Pelo amor de Deus. Você vai Todo mundo de calça de alfaiataria, t-shirt preta e pronto. Não, o que esse cara vai criar para mim? Não tem, Aí você chega lá, você vê a pessoa né, com colar, a mulher, o cara com a camiseta de super-herói. É isso aí. Os caras são criativos. Né? Então, assim, e eu sou uma apaixonada pela criatividade. Então, deixar outro parênteses aqui, porque numa primeira análise de estilo que eu fiz em mim, antes de eu ser consultora, eu tinha um projeto que chamava Reveles, tenho ainda, onde você descobre duas facetas da sua personalidade de estilo que são mais latentes. E as duas minhas são o afetivo e o criativo, porque eu sou uma pessoa muito afetuosa com o que eu faço, e o criativo porque eu gosto muito de criar, de inventar. Então, quando assim, eu observo muito isso também. Né? A criatividade das pessoas para usarem o seu estilo. Por exemplo, você é um cara extremamente esportivo, né? Mas a sua empresa, eu fui lá, dei o treinamento, eu falei que você tem que ser, que o dress code é contemporâneo, um exemplo, que é um mais arrumadinho. Você vai trazer um pouquinho desse esportivo para o contemporâneo. Por quê? Eu não quero que você saia da sua essência. Você não pode perder a tua essência. Não, senão você vira o quê? Uma caricatura de você mesmo. E não tem credibilidade. Aí vira um uniforme, né? Você quer ver uma coisa? Isso aí a gente pode trazer também para a política. Porque eu trabalhei eu fiz montei um curso sobre gestão de imagem para políticos. O político, ele sempre quer parecer ser algo. É fato. Ele quer parecer ser... empreendedor, trabalhador, sei lá o quê. E aí, mas ele tem um estilo. Sim. Eu posso fazer ele parecer isso. Mas se eu fugir demais do estilo dele, cara, ninguém vai acreditar no cidadão. Já não acredita. Já não acredita, muito, né? Essa é outra celebra. É uma classe que demanda um pouco de credibilidade. Enquanto outros que não são absolutamente, né, críveis enquanto
políticos e pessoas vendem uma imagem crível. Sem dúvida. Por quê? Foi trabalhado o quê? Uma Uma estratégia. estratégia, sem dúvida. Né? Então você vê o cara aí que de repente é um ignorante, uma pessoa que não verbaliza bem, mas ele aparece de uma forma que fala, nossa, né? A pessoa começa Está a comunicando bem. Está comunicando bem, dá um discurso lá para ele ler e ok, está tudo bem. Então, assim, imagem é sobre comunicação, sobretudo sobre comunicação. Essa fatiazinha aí que eu falei, não que eu não goste de oratória, né? Eu acho que uma boa oratória é maravilhoso, né? É muito ruim a gente ver as pessoas falando de forma errada, atropelando o português, enfim, né? Mas não, às vezes não grita tanto quanto que se vê. Nos meus cursos de oratória, né? Eu sou professor de oratória, sei. sempre que eu sempre... Eu fico aqui morrendo de medo. Eu sempre gosto de deixar bem claro que o poder do discurso ele é importante. Muito. Ele é fundamental. Quem domina essa ferramenta normalmente sai na frente nos processos, né, administrativos Sim. e de concorrência e tudo mais. Mas se você dominar a oratória e não tiver uma imagem compatível com aquilo que você está conectada, não adianta, gente. Não funciona. Nós somos seres complexos. Não dá para simplificar, né? Por isso que eu tenho ojeriza a livros de aprenda a falar bem em 10 passos. Somos dois. Seja elegante em 10 passos. Não existe. O ser humano é complexo. Ele precisa ser trabalhado na sua individualidade. E para isso que existem profissionais, né? Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria agradecer demais, Fernanda. Que pena, eu ficaria aqui 2 dias. Ainda mais com um assunto que eu gosto, que eu amo de paixão, que eu acho que é importante para você que está em casa também, né? Se ligar, né, nessas questões. E eu queria, para finalizar, que você, né, desse as tuas considerações finais, claro, né? Mas que falasse especificamente dessas armadilhas que nós encontramos hoje nas redes sociais, né? Eu dei aqui alguns exemplos, né? O cara que vende livro, apostila, 10 passos para o sucesso, seja uma pessoa e que fica colocando padrões, né, no teu comportamento, na tua vestimenta, que não condizem com a tua realidade. Em contrapartida, né, em um cenário contrassenso a tudo isso, nós temos profissionais que se dedicam, que estudam. A Fernanda acabou de falar, fez formação, fez várias pós-formações. Então, é uma pessoa habilitada para isso, né? E que tem estudado, se dedicado a fazer isso. Então, a gente tem esses dois universos, né? O das oportunidades, que são oportunidades muitas vezes falaciosas, né? Porque não vão conseguir dar conta daquilo que estão prometendo, né? Como todas as falácias que nós temos aí, principalmente nas redes sociais, mas a gente tem um segmento muito sério e que tem um trabalho sério, consolidado, com resultado, com entrega, né? Isso é fundamental. Quando você recebe um consultor na tua empresa, esse consultor ele vai te entregar um resultado daquele trabalho, né? Isso é claro que isso acontece, né? É a diferença do pacote que você compra na internet, né, para uma consultoria de fato verdadeira, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua mensagem final e explicasse o quanto é importante você ter do teu lado uma ferramenta personalizada que vai entender a tua real necessidade. Então, essa coisa de rede social, né, de internet, são as famosas pegadinhas, né? Que a pessoa cai por conta do tempo, que é tudo muito rápido para você construir alguma coisa de forma rápida e do custo. Eu já vi umas coisas realmente que me assustam, porque, como eu te falei, é um processo... não é que seja complicado, é profundo e um pouco demorado. Ele é complexo mesmo. É complexo. Então, quando uma pessoa diz ali para você que ela vai te ensinar a se vestir de forma adequada, a ter uma imagem assertiva para você ter sucesso, tudo isso em 5 dias, num mini cursinho, não acredite nisso. Esqueça. Não é nem porque eu quero dizer assim, faça comigo. Não. Mas procure um profissional qualificado e competente. Não caia nessas armadilhas, né? Porque, muito pelo contrário, ao invés de você até crescer, você pode até desaprender algumas coisas.
E pode se prejudicar também. Pode ser prejudicar. Você está passando uma imagem que não é aquela que exatamente Não, que você quer exatamente. Você vai por aquela linha ali e, de repente, você está se afastando cada vez mais do seu objetivo, do seu propósito e, o que é pior, da sua essência. E a outra foi o quanto é importante, né? O quanto é importante, assim, eu cada vez mais vejo que empresas, né, de qualquer segmento que não estão com esse olhar atento para a importância da imagem dos seus colaboradores, da forma como eles atendem, como eles interagem entre si, do próprio ambiente, né, entre eles ali, da forma como eles se apresentam e apresentam a sua empresa. Quem não está atento a isso, eu tenho certeza absoluta que está perdendo demais. Mas isso, assim, são números, tá? Da mesma forma, o contrário. Aqueles que investem me relatam que têm resultados excelentes. É a entrega que eu estou falando para vocês. Que tem a devolutiva. Isso porque aí. eu passo para saber da devolutiva. Porque é isso que me dá muito prazer. Saber que aquilo, de fato, funcionou. Então, assim, o que eu digo sempre você não está gastando dinheiro, você está investindo na sua empresa. Você está criando um diferencial. É o que eu digo, um exemplo, vamos dar um exemplo bobo. Milhões de pessoas vendem sapatos. Né? Por que um ganha do outro? Não só pela marca e pela qualidade, mas pelo diferencial do atendimento. Sim. Milhões de pessoas vendem bolos e tortas. Ah, porque esse é mais gostoso? Tudo bem, mas eu também sou tão bem atendido, acolhido. Ah, eu vendo, sei lá, coisas maiores, eu vendo imóveis, eu vendo casas, apartamentos. Da mesma forma. Da mesma forma. Né? A sua equipe, sei lá, de corretores, eu já tive experiências assim, não muito boas, né? Estão capacitados para receber, para acolher, né? Para vender o seu produto da forma que ele merece, né? Com o devido valor. E você também vai estar investindo nos seus colaboradores de forma individual, colaborando para o crescimento deles, pessoal, não só profissional, como pessoal. E isso também é um prazer muito grande. É gratificante, né? sem dúvida nenhuma. Então é sobre isso. Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Pela tua gentileza de estar aqui Imagina, comigo, um né? prazer. Parabéns pelo teu trabalho mais uma obrigada. vez. Você sabe que eu sou seu fã. Né? Somos, né? Um do outro. É recíproco. É recíproco. Um beijo grande no Aloysio também. Muito obrigada, levarei. Bem apertado. Amigos de longa data. Amigos de longa data, pessoa especial da cidade, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar aqui sobre isso. Espero que num outro contexto, né? Mais favorável, enfim, que as pessoas estejam mais preocupadas com isso. Vamos, com certeza. Falar de coisas boas, né? Mas é sempre muito importante ter esse olhar profissional sobre algo tão importante, né? E para você que está nos acompanhando, né? Eu sempre falo dessa questão do tempo. É muito bom saber que você dedicou um pouco do seu tempo para acompanhar aqui o nosso conteúdo. Com certeza, eu agradeço também. A gente fica muito feliz porque, afinal de contas, hoje, né, o tempo é tão importante para tantas pessoas. Um bem tão valioso, né? E tem passado tão rápido, né? As coisas têm passado tão rápido. Aliás, a gente está na temporada oficial do O Ano Passou Tão Rápido, né? Agora pode falar, não tem problema não. Pode falar. Chegou dezembro, a gente pode falar. Então é Natal que você fez, eu fiz o que deu, não é isso? Exatamente. Agradecendo mais uma vez a Fernanda, obrigado pela sua participação. Muito obrigada a você, um prazer, muito uma bom, alegria. Sempre muito legal te receber aqui. Né? Obrigada. E a você que está nos acompanhando, e não se esqueça, né? Está acompanhando aí os nossos conteúdos pelas redes sociais, compartilha, tá? Coloca lá no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da faculdade, compartilha o máximo possível para que os nossos conteúdos cheguem ao máximo possível de pessoas. Mais uma vez saudando os meus amigos dos municípios vizinhos, né? Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela audiência, assim como os meus amigos que não me abandonam nunca aqui de Teresópolis, né? Beijo grande no coração de vocês, você já sabe, né? A qualquer momento o Diário Podcast está de volta aqui na telinha da Diário TV. Beijo grande, até a próxima.